Fala, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo ao canal Evangelho e Espiritismo. Todas as quintas-feiras nós vamos trazer uma pequena reflexão sobre o livro que estamos lendo de Luís Sérgio, esse aqui, O Despertar de uma Nova Era. Hoje nós vamos trazer a primeira parte, o primeiro capítulo sobre esse livro que é muito importante. E tem outras obras também de Luís Sérgio. Eu quero fazer esse vídeo sem muita edição, sem cortes. Tem aqui também dele, eu tenho vários livros dele. Esse aqui, Mãos Estendidas. Mas nós vamos começar por esse aqui. Por quê? Porque é um livro que está muito atual. Ele foi trazido para nós através da Elza Cândida Ferreira. Em 2010, ela psicografou esse livro no 10/10/2010. E a editora publicou em 2011. Mas é um livro fantástico, traz muitas informações, a importância da família, a juventude, e como sempre, ele sempre fala com relação às drogas, a importância do governo e dos poderes públicos, políticos, nessa caminhada de melhoria para que juntos a gente possa combater essas coisas. Então, o primeiro capítulo é chamado de... Primeiro tem uma mensagem aqui, de Luís Sérgio, O Despertar de uma Nova Era. É quando ele fala aqui da evolução que a humanidade já conseguiu até agora por milhões de anos. Nós vamos evoluindo para chegarmos até aqui onde estamos hoje. A mudança de consciência, às vezes a gente fica falando de transição planetária e dessa mudança da evolução e fica se perguntando, mas como assim? Que mudança é essa? O ser humano continua cada vez mais pior, é tanta barbaridade, tanto crime, tanta violência. Mas se a gente olhar direitinho, se observar com um olhar mais de amor, sem muita crítica, nós vamos perceber que muitas coisas a gente já deixou para trás. A própria escravidão, o preconceito racial e tantas outras coisas. A vitória com relação à mulher, de ter direito a voto, de poder trabalhar, de ganhar seu dinheiro digno. Então, tudo isso são vitórias e foram conquistas que a humanidade conseguiu. Mas Luís Sérgio fala dessa questão aqui nessa mensagem, dizendo que ainda é preciso que a gente faça mais. Há muito a se fazer nessa caminhada de evolução. E eu vou ler aqui a parte final, quando ele diz assim: quando se estabelecer no mundo aquela ordem social prevista por Jesus, que anuncia o amor e a fraternidade entre os povos e nações, então a era do Espírito estará se concretizando entre nós, criando raízes e se aprofundando num terreno mais fértil e generoso, que priorizará a essência das coisas e menosprezará as aparências. Então, e só então, alargaremos os nossos passos rumo à perfeição. Eu trouxe aqui a última parte, quando ele fala daquela era prometida pelo Cristo. E aí ele dá esse nome de Era do Espírito, que é quando nós, a humanidade, pensará mais na vida, não só como o corpo físico, no agora, na matéria em si, mas sim no futuro espiritual, quando a gente compreender que aqui é só uma passagem, que a vida na Terra é só uma expiação, uma oportunidade de melhoria, e entender que a vida verdadeira é a vida do Espírito. Aí só assim a gente já vai ter dado um passo, como ele fala aqui, a gente vai ter alargado os nossos passos para a perfeição. É quando a gente deixar de dar valor às coisas da aparência e olhar mais para o ser, não é o ter, é o ser. Então, a primeira mensagem que ele deixou foi essa. Aqui é como se fosse uma introdução desse livro. O livro também tem na internet para baixar em PDF.
mas quem quiser acompanhar conosco esse estudo, pode mandar um oi aqui, deixa nos comentários que a gente manda o livro em PDF. O primeiro capítulo é O Futuro se Aproxima. E aqui ele começa narrando Paulo, uma fala de Paulo que está lá no Atos dos Apóstolos 14:15. Quando Paulo diz assim: estamos anunciando que vocês precisam deixar seus ídolos vazios e se converter a Deus, Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que nele existe. Ele aqui está se referindo ao seguinte, que Paulo naquela época estava falando para os pagãos e os gentios, né, que acreditavam em outros deuses, nos deuses da chuva, aqueles deuses de bronze e as estátuas. E Paulo estava dizendo que a gente deveria, que eles eram para adorar apenas um Deus, o Deus criador do céu e da terra e de tudo que nele há. Então ele já começa dando um alerta para nós. E ele acaba dizendo nessa primeira parte do capítulo que ainda a humanidade não é mais como aquele tempo, né? Mas ainda tem seus deuses. A gente ainda endeusa muita coisa hoje. Um pouco disfarçado, um pouco diferente daquela época. Mas sim, endeusa, sim. Ainda temos os nossos ídolos aqui na Terra. Tem gente que diz, ele é meu ídolo, como um famoso, um cantor, um artista. Então é sobre isso que ele está falando, que a gente precisa realmente olhar para aquele que nos criou. Ele é quem merece todas as nossas atenções. É mais ou menos isso que ele quer falar aqui no início do capítulo. Como vocês sabem, eu não posso ler o livro por conta dos direitos autorais, mas algumas coisas eu posso vir trazendo, né? Mas nesse primeiro capítulo, ele começa a narrar a história de uma menina, certo? E que ela está na fase da adolescência, os pais tinham muito dinheiro, uma família bem estruturada e estudava num colégio particular junto com outros jovens da mesma classe social. E ele relata, o nome dessa menina é Ofélia, ele relata que essa moça tinha tudo nos bens materiais, falando das coisas materiais que o dinheiro pode comprar, mas sentia falta dos seus pais. O nome dela, Ofélia, foi dado porque era o nome da sua avó, e eles sempre diziam que ela deveria respeitar a avó, e quando ela tivesse que tomar uma decisão importante de fazer algo que ela não sabia se era certo ou errado, ela sempre fizesse essa pergunta: se fosse a minha avó que estivesse aqui, o que é que ela faria? Então ela sentia um peso por carregar essa responsabilidade. Era uma família extremamente tradicional. O pai via na filha a mãe, que era a Ofélia, a avó. Então ele cobrava muito da filha e a filha ficava indignada, porque ela relata aqui que queria ser ela mesma, porque ela não estava vivendo naquele tempo, ela era outro ser humano. E como a gente sabe, todos nós somos seres individuais, né? Mas ele começa a relatar a história dela, e aí ele começa a narrar que na escola onde ela estudava, os pais, todos eles tinham condições, mas não ligavam, não estavam presentes na vida dos filhos. E o que acontece? Nessa questão, ela começa a se apaixonar por outro jovem que já está envolvido com as drogas, já conhece a droga, e aí uma das professoras da escola conhece a doutrina espírita, faz uma prece, pede que a espiritualidade amiga venha ajudar, porque está vendo a situação do colégio. E aí Luiz Sérgio é quem vai com uma equipe de trabalhadores, de amigos, de espíritos amigos, para começar a ajudar e interferir, né, num bom sentido, ali no rumo daqueles jovens. E Luiz Sérgio relata também que a escola era muito organizada,
mas os pais se metiam muito. Queriam que liberasse o cigarro, queriam que liberasse as roupas, que pudesse entrar com qualquer roupa, tirando a autoridade realmente de uma escola, né? E aí ele faz até uma comparação, dizendo que se for numa escola pública, onde o pai não paga e tudo depende do governo, os pais não se metem na organização da escola. Tem que cumprir ali as regras que a escola exigir. Mas como era particular e era um colégio financeiramente bem equipado, os pais se sentiam no direito de querer atrapalhar na organização. Os professores não podiam dizer muita coisa, né? E a direção, os coordenadores também não, por conta disso, porque sempre nas reuniões tinha um pai que reclamava, não, porque eu quero mais liberdade para o meu filho, mas vamos lá. Então Ofélia começou a namorar com um desses rapazes que já estava envolvido, já começou a usar droga. E aí a história vai sendo narrada dizendo que ele ofereceu a ela para que ela usasse, dizendo que era maravilhoso, que a sensação era incrível, e ela sempre se manteve ali calma, pensando, né, e sempre dizendo que não. E aí onde houve a questão da avó, que ela sempre fazia essa mesma pergunta, se fosse a minha avó, o que era que a minha avó faria? E eles narram que nos sonhos, quando Ofélia dormia, a avó era quem ajudava, quem auxiliava. O espírito da avó conversava muito com ela durante a noite, dizendo que ela tinha que achar outros meios de ajudar o namorado, mas que ela não caísse no abismo junto com ele. A avó dela narra que ele já estava na beira do abismo, mas se ela amasse mesmo ele, ela tentasse resgatá-lo e não cair junto com ele. Eu achei isso muito interessante também. Então a avó se tornou um espírito alimentor da menina, que ficava sempre auxiliando ela. E a Ofélia se sentia angustiada e começou a mudar o comportamento dentro de casa. Ela começou a ficar só no quarto, não conversava mais, nem com o pai, nem com a mãe. As empregadas da casa perceberam que a menina estava com um comportamento estranho e chateada, sempre estressada, e começaram a se afastar. Os pais, como sempre, e a mãe, sempre correndo atrás de mais. Trabalho, dinheiro, que eu não estou dizendo que é ruim, mas é importante que a gente consiga fazer todas as coisas. Não pode dar só atenção a um lado e esquecer o outro. Então eles não perceberam que a Ofélia estava mudando. A sorte foi a avó e a equipe espiritual que interferiu. Luiz Sérgio narra que quando chegou na escola, começou a observar que a escola era muito bonita, que o prédio físico era maravilhoso, mas que ali estava se formando realmente um grupo. Já tinha um grupo muito grande de jovens envolvidos, uns que já estavam muito envolvidos, outros que estavam começando e outros que já estavam se aproximando para ter o primeiro contato com as drogas. E aí ele diz que esse namorado dela já estava usando algumas vezes e a preocupação dela era como ela ia resgatá-lo. Então começou os espíritos amigos, junto com Luiz Sérgio, a tentar ajudar esse grupo de jovens, de adolescentes que estavam se envolvendo nas drogas. Então, nisso tudo, a história relata que eles fizeram com que foi descoberto um dos meninos que usava, não estou lembrado, não me recordo o nome. O pai pegou ele com a droga e aí começou as investigações. O pai tinha muita influência, pediu para a polícia ficar de olho e começou a investigar o bairro e viu que tinha alguns traficantes levando aquelas drogas para ali. E o namorado de Ofélia estava se preparando em um sábado para sair, muito bem financeiramente, sempre tinha dinheiro por uma mesada gigantesca que o pai dava, também estava se preparando. Nenhum desses preparos, eu sei que a espiritualidade interviu e fez com que o pai desse rapaz, que era o namorado da Ofélia, descobrisse que ele estava com droga.
E foi aí que mudou tudo. O rapaz também tinha o mesmo pensamento da Ofélia. Ele achava que os pais não o amavam, porque era só trabalho, empresa, emprego, trabalho e nada de atenção. Mas a história narra que quando ele viu o pai chorando, desesperado, porque não esperava que ele decepcionasse ele com o uso de droga, e o pai, tem até uma das falas que eu me lembro aqui, que o pai disse assim: você não tem necessidade de nada disso, porque tudo que você quisesse de prazer, de coisas, eu tinha condições, a gente tem condições de lhe passar, mas você me decepcionou. E aí o rapaz começa a falar que quando viu o pai chorando, percebeu que aquilo também era amor. E que o pai era distante, cuidava das coisas, mas que ele e a mãe amavam. E a mãe dele passou mal. E daí então ele não usou mais, jogou a droga, não se envolveu mais com os meninos e pôde ter um namoro mais sério com a Ofélia. Aqui fica algumas mensagens para todos nós, né? O quanto a espiritualidade amiga sempre está disposta a nos ajudar, e eles criam situações mesmo, às vezes para as coisas serem descobertas, para a casa cair, como diz na linguagem dos jovens, para que as coisas comecem a mudar. Também ver o quanto uma pessoa pode fazer, é tão importante na vida da outra, né? Depois eles narram aqui que os dois vieram e se combinaram no mundo espiritual para se conhecerem agora e formar uma família e trazer ao mundo outros espíritos, né? Através dos filhos. Então, ela foi quem conseguiu tirar ele da beira do precipício. Com relação à escola, depois de ter conseguido resgatar o rapaz, Luiz Sérgio narra que foi lá com a equipe novamente, ficou de olho naqueles meninos e começou a intuir os policiais e direção e escola para que ficassem mais atentos, junto com toda a equipe de trabalho. E aqueles traficantes que rondavam ali o bairro começaram a se afastar com medo da polícia, de ser descoberto. Ele também faz uma ressalta com relação à liberação, né? Que não acha, no final do capítulo, não entende como os governantes falam da liberação da maconha, porque ela é a porta de entrada para muitas outras drogas. Ele fica muito preocupado com isso. Assim, então Ofélia foi a luz na vida do rapaz, e aí também ele fala da importância de que os pais não deveriam só se preocupar em dar as coisas, mas deveriam se preocupar com a profissão que o filho quisesse exercer, e de todas as situações dar uma direção na parte espiritual, ou seja, na parte religiosa. O quanto seria importante que na formação do filho, o pai e a mãe também desse esse suporte, oferecesse, né, uma religião, uma espiritualidade, seja ela qual for. Eu vejo muito hoje a conversa dos pais dizerem assim: não, meu filho vai ser o que ele quiser, eu não vou forçar ele a ir para a igreja comigo, eu não vou forçar ele a ir para a missa comigo, eu não vou forçar ele a ir para o centro espírita comigo, porque isso é liberdade, ele tem que escolher o que ele quer ser. Mas, ora, uma criança até ali seus 12, 15, 16 anos, eu acredito que ela não consegue discernir sozinha. Então a gente tem que apresentar. Se depois ele não quiser e quiser escolher outra coisa para seguir, outra religião diferente da nossa, tudo bem, isso é normal, mas que a gente tenha essa questão de apresentar essa parte espiritual para os nossos jovens. Isso é de extrema fundamental para o crescimento. Então ele fala muito sobre isso também. É um capítulo muito interessante, como eu já disse, não posso ler o livro, venho só trazer alguns pontos e quero fazer isso de uma forma natural, sem cortes, sem interferência, porque fica mais, eu acho que fica mais legal da gente ir compreendendo. Mas fica a mensagem para todos nós, né? O quão é importante para que a gente, na condição de pais
observem os nossos filhos, os comportamentos, o quanto muda, né? Observar como eles estão, o que eles estão vendo na internet e nos avaliarmos sempre. A gente não pode deixar, como aqui no próprio capítulo também fala, que os pais queriam que a escola desse a educação para uma carreira e também a educação moral. Essa é a parte da família. A educação moral, dos princípios, dos valores, o que você defende. Essa é a parte do pai e da mãe. É uma parte familiar. E aí ele deixa claro, como eu já falei, que nessa parte é onde também nós devemos apresentar Deus, apresentar a espiritualidade para os nossos filhos, né? E aí ele termina o capítulo dizendo assim, esse eu posso ler, que quem ama cuida do ser amado, seja esse um filho, um pai ou um irmão. Todos aqueles que oram pela juventude estão somando forças com o mundo invisível, colaborando para que os ventos melhores soprem sobre o planeta. Ele termina agradecendo a professora, que o nome dela é Solange, né? Porque ela foi quem, através da sua prece, ajudou a resgatar tantos jovens. E aí ele diz aqui nessa parte que toda vez que a gente faz uma prece pela juventude, pedindo a espiritualidade amiga, pedindo a Deus que nos ajude, a gente está colaborando para que ventos melhores possam soprar no nosso planeta, tá bom? Então esse é o vídeo de hoje, toda quinta-feira vai ser assim, sem corte, é um vídeo mais longo, mas eu espero que você tenha compreendido. Qualquer dúvida você deixa aqui nos comentários. Na próxima quinta-feira nós vamos ao segundo capítulo, que é um raio de sol em nossas vidas. Eu vou tentar trazer na próxima semana alguns trechos que eu possa vir a ler aqui por conta dos direitos autorais. Mas esse primeiro capítulo é fantástico, que narra a história dessa moça, dessa família, e é uma história que se encaixa perfeitamente nos dias de hoje. Quantos pais dão tudo que os filhos precisam, né? Videogame, internet, celular, da moda, aquele celular atual, todas as coisas, carro, moto, mas esquece de dar o carinho e a presença, ou seja, esquecem de estar presente, né? Para entender o que é que o filho está passando, qual o momento do filho. Então que a gente preste atenção, que a gente fique atento com relação a isso, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Não esquece, se inscreve aqui no canal se não for inscrito, curte e você também compartilhe. Eu sempre digo, é sempre bom espalhar o que é bom, tá bom? Muita paz, que Jesus nos abençoe. Até o próximo vídeo.